de volta aqui ao nosso programa. Estou com uma série de tweets aqui, uma série de mensagens também de pessoas do público querendo saber do Rafael o que o pastor Jabes, né? Jabes de Alencar. Jabes de Alencar, disse para ele naquela noite de dezembro, em que ele liga, noite de dezembro de 2008, em que ele coloca, era uma pistola na boca, uma pistola 380. decidido mesmo a acabar com a vida, mas de repente ele pensa no pastor, liga para o pastor, e esse homem, olha, conseguiu uma proeza, porque não é fácil a distância, né, Haroldo, você convencer alguém. Por isso que o pessoal do CVV, para mim, é tudo herói, porque por telefone você conseguir fazer uma pessoa que está disposta mesmo a tirar a vida, a desistir disso e a continuar, olha, você precisa ter um poder de persuasão muito grande. E sempre me chamou a atenção, nessa passagem da vida do Rafa, como é que, de repente, no momento de morte, ele procura a fé e a fé é a tábua de salvação. E depois eu queria até que o Haroldo falasse sobre isso, porque a ciência cada vez mais reconhece a força e o poder da fé em momentos extremos, até em recuperação, né, de muitas doenças, foi a na base verdade. Da minha recuperação, foi a base? Fé. É mesmo? Foi a Como base é que da foi? recuperação. É que eu até tatuei, né? Tá. Com fé e coragem, que É foi verdade, quando eu fui lá na... para São Carlos, que aí foi onde eu me apeguei muito, e tendo força também, né? Com fé e coragem e força também para passar por tudo aquilo. Foi quando eu tinha fé, que eu falava, eu vou ficar aqui e eu vou ficar bem aqui. Eu vou me entregar, eles têm um jeito deles de procurar o Senhor, para mim é radical, mas eu também vou procurar o Senhor da minha forma. Lá em 2001, foi que em você 2000, foi para em outubro de 2000, quando eu fui para São Carlos. Que foi a única que conseguiu. Isso, e eu me peguei na fé. Eu comentei isso deixou com você. raízes, porque em 2008 você pensou exatamente. na fé para se salvar. Isso foi muito importante. Eu sempre assimilei a minha recuperação muito, primeiro na fé, sabe, Sônia? Primeiro na fé, eu sempre tive fé no Senhor, sabe? Fé em muitas coisas, que eu ia sair dessa. Então, a primeira alternativa, a minha primeira opção foi o quê? Força e coragem para falar, eu vou ficar, foi o que eu enfiei na minha cabeça, eu vou ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu já perdi 10, 12, 13, o que é perder 2, 3 para ficar bem pro resto da minha vida? E eu entrei com fé, eu falei, eu vou ter fé, o Senhor vai aliviar minha abstinência, eu vou atrás, força, né, para passar por tudo que eu passei, né, que vai estar no livro, que tem detalhes, né, Sim, que você viu, a Sônia falou, não, acredito. Falei, mas então, e depois você saiu, passou quase 10 anos da sua saída, né, dessa clínica evangélica de recuperação de dependentes químicos, e no momento que você tem uma crise de novo, que você pensa em colocar um ponto final na vida, você lembrou da fé, você lembrou do pastor. E como é que ele conseguiu te demover disso? Eu no meio daquele surto, né, eu não lembro o que aconteceu, que eu falei, liga para o pastor Jabes. Você pediu para alguém ligar? Inclusive, eu já fazia um tempo que eu não ia à igreja. Sim. O pastor Jabes de Alencar é um homem abençoadíssimo, né? É um pastor muito abençoado, é um pastor... Ele que fez seu casamento? Foi. Ah, tá. Né? Uma gracinha, né? Teve problemas, inclusive, de saúde, que foi... Deus operou um milagre na família dele. O filho dele teve uma leucemia muito rara, né? E todo mundo desacreditou, e ele orou, e ele acreditou. Procurou não só a fé, o médico também, mas foi feita uma corrente de fé, de oração muito grande. Um menino de muita fé, igual o a Brenda do Regis Danese, né, que a gente descobriu aqui, em 4 aninhos. Não tem explicação, Sônia. A minha mãe mesmo, a minha mãe, a Silvia, ela, uma época, ela teve um câncer no útero. Lembra que eu comentei com você? E ela tem os exames até hoje, o câncer, a constatação do câncer. Na época, ela frequentava o espiritismo, né? E ela foi para uma cidade espírita, acho que chamava Palmelo, lá em Goiânia, Goiás, alguma coisa assim. E ela passou por um tratamento espiritual. O câncer foi retirado, desapareceu sem nenhum corte, daqueles tipos de cirurgia espírita que corta. Ela fez uma cirurgia espiritual. Ela ficou internada depois em leitos que tinham outras pessoas que tinham sofrido cirurgias espirituais. E quando ela saiu, foi fazer o exame, tinha desaparecido o câncer. Ela não precisou retirar o útero. Você falou de útero, né? De útero, um câncer no útero. Ela teria que, na época, para sumir com o câncer, ela teria que retirar o útero. E ela era jovem ainda. Ela não sabia se, de repente,
gostaria de ter De ter mais um filho, né? E ela sofreu muito, foi para lá, fez esse tratamento e voltou curada e ela tem o exame com câncer e exame sem câncer e não tem um câncer. Impressionante, né? A fé, Maravilhoso. É a fé. né? Do mesmo jeito que aconteceu no espiritismo, a gente escuta casos como esse, né? No meio evangélico, no meio cristão, né? De pessoas que vão lá, ajoelham no pé da santa que chora e entrega e tem a fé naquilo e a santa cura, né? A fé da pessoa, né? Aquele ditado, a fé remove montanhas, remove mesmo. Exatamente, remove mesmo. Quer dizer, o pastor foi fundamental, naquele momento ele foi conseguiu fundamental. fazer, Ele ficou mais de 1h30 comigo, orando. 1h30 no telefone com e eu você. aqui, ó, falando com Você ele. não tirou o revólver da boca? E você Não tava tirava. com E ele quem tem uma em personalidade casa? forte. Oi? Você tava com quem? Eu não estava em casa, eu estava dentro da clínica. Ah, você Você estava Sozinho? dentro da clínica. Mas assim, que clínica? Na A sua minha mesmo, quer dizer, Não não era tava mais uma clínica, clínica de nada, recuperação. foi Se você bem estivesse fazendo naquela fase tratamento, que tava tudo tudo caindo. desestruturando, seu Tava mundo tudo caindo, estava é. caindo. Isso. E você estava dentro da clínica, Tava. da sua clínica. Isso. E Com a você personalidade que pediu ele meu tem tio, e meu forte, tio. né? Que foi? Com a personalidade forte que ele tem, imagina, como que alguém convence, né? Como você mesmo- Exatamente. Como é, olha o poder desse pastor. Ele orou Eu gostaria muito, de ele orava. conhecer Ele, o pastor Jabes ele Alencar. falava para mim, filho, fecha o olho. Aí eu aqui, ó, eu fechava o olho e ele orando e foi Quer dizer, tocando, mais de né? 1h30, mais falando. tempo dessa 1h30, foi rezando, foi orando. Orando, isso. conversando comigo, falando sobre a importância da minha vida para o Senhor, né? Que eu seria exemplo para milhões de pessoas que estavam doentes, né? Que deram a volta por cima, que isso era uma armadilha do inimigo, né? Do diabo, né? Para ceifar a minha destruir. vida também. E você foi se entendeu? desarmando com Eu aquilo? fui, Você mas foi eu demorei desistindo muito. da ideia? Eu estava muito firme no que eu ia fazer. É o que a Aline está falando, né? Você É um lembra o tipo de exato momento que personalidade, você né? falou assim, não vou tirar, e tirou o revólver da boca? Você lembra quais foram as palavras Eu desse não momento? lembro, Bruno. Eu sei que eu desliguei o telefone e logo em seguida eu Você tirei. desligou o telefone e ele ficou sem saber o que você ia fazer? Eu terminei com ele e falei, tá bom, pastor Jair, tá bom, obrigado, papai. Desliguei e eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito e tirei, e larguei. Chegou a exaustão meu também, tio, sintoma da depressão é chorar muito. né? meu que você ia tio falar? e tal. Eu, por exemplo, eu tive depressão, eu tinha sintomas de ter 40 graus de febre. Olha, existe. De tanta tristeza. E isso é uma coisa que, né? Eu Febre tinha emocional, o pessoal febre, fala. tirar o termômetro, né? É até bom você medir falar mesmo. que a gente fica às vezes com calor, com febre. Porque É, aqui, febre emocional aqui eu eu já às ouvi vezes falar, fico mas não vermelho, conhecia nunca. o pessoal aí fala que é outra coisa. Entendeu? O pessoal aí da língua curta. Tomou um Ninguém olha, né? É, mas não é Agora, depressão também, Hã? Bruno, não é depressão. Não, tem vezes que não é, lógico. Eu também sou filho de Deus. Eu também tenho meus momentos. Aí, eu Ana nunca- Paula aliás, Rosa, ó, nunca neguei. Que sofre de Ela depressão sofre também. de depressão. Agora, ela- também tem o seguinte, viu, Rafael, o que você estava falando é um fato interessante, que às vezes uma situação, né, por exemplo, uma pessoa deprimida, quando tem uma pessoa importante na vida dela, conversa com essa pessoa, ou então você tem uma pessoa que você ama e você tem uma relação sexual com essa pessoa, tudo que possa liberar endorfinas vai tendo uma batalha química contra a depressão. Por isso que é interessante, até mesmo o sol, para quem está deprimido, está nos ouvindo, nos acompanhando agora, quando você abre de manhã e você fica diante do sol, é importante para o deprimido ficar olhando, ter a presença do sol, porque muito pouquinho, mas ajuda, né, Libera na parte melatonina, química. Que o deprimido tem alteração de serotonina e de outros neurotransmissores. Por isso que o mesmo bipolar tem que tomar medicação Certo. para sempre essas substâncias estarem ok. Agora, não é só a parte química, também tem a parte emocional e ambiental. Por exemplo, eu queria depois que você explicasse também, já que estamos aqui no debate mas democrático, eu o vou rodar porquê, já já o assunto. o porquê que na sua clínica você, diretor, eu estive, conheci tua clínica, como é que podia lá, no meio de tantas pessoas com dependência química, um revólver? Não, era meu. Mas Era mesmo meu assim, mesmo. ali, você acha que ali era um lugar? Não, isso aí é outro caso. Eu estou falando o seguinte, Haroldo, em relação à depressão que a gente estava falando, né? A gente vê, eu passei por isso, um momento difícil, quando o Dr. William foi ali, eu estava vendo a imagem, né? E você estava falando sobre o caso, a primeira coisa que o Dr. William falou para mim, falou assim, o Haroldo pediu para me perguntar para você como que você tá.
Como que está a sua depressão, que ele está muito preocupado com você, Tá, vamos. E eu falei pro William e falei para ela também. É engraçado que nesse tipo de situação como essa, que eu estava preocupado com ela, estava preocupado com essas coisas, como eu centro, acontece o oposto comigo. Se é só comigo, eu vou, sabe? Mas quando é uma coisa com o outro, que tem uma outra preocupação, eu centro, sabe, Haroldo? Eu não penso nem Existe nesse um lado. Eu falei, altruísmo, fala né? pro Haroldão Foca e ficar ponto, tranquilo, que tá na tudo bem. verdade. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês a capa da nova edição da Tititi, que a Marcinha trouxe com exclusividade aqui pra gente, trouxe hoje pra gente, né? Porque ontem ela já está aí à disposição de todo mundo. Tititi, falando da nova novela, José Alfredo salva a vida da filha Cristina. E essa novela, ela emplacou desde o primeiro capítulo, na verdade, né? Agora, a Cristina é filha dele mesmo? Olha, Será que a Cora não mentiu nessa história Não, toda? pode ser, porque não foi feito o DNA, não foi nada. Então, eu acho que, assim, vai ter toda a briga dos Certo. irmãos pela fortuna. Entendi. A gente corre o risco de chegar no último capítulo, não ser filha dele, mas ser a mulher, a sobrinha que vai salvá-lo. De qualquer forma, ela é ligada Claro, ela a é ele. sobrinha. Então, tudo isso na revista Tititi, a nova edição que a gente está mostrando aqui para vocês, tá certo? Está aqui a capa da nova edição da revista Tititi. Mas agora chegou a hora do Rafa falar sobre essa bomba que ontem não deu tempo. O pessoal ficou falando também nas redes sociais que o Lordelo nem teve o tempo de abrir a boca. A gente está, né, daqui a pouco o doutor William Marajás vai falar também em relação a isso. Mas muita gente fala, o Lordelo nem abriu a boca ontem, não sei o que. Gente, não deu tempo, estourou tudo. O Lordelo foi passou bem uma complicado. semana, né, Bruno, com você, fazendo perguntas, falando, dando a opinião dele a respeito de tudo e levantando todas as possibilidades. Ontem era mais um dia do Rafa falar, porque era a primeira vez que ele estava aqui, o Brasil inteiro estava esperando para ouvi-lo e para ouvir a Aline também. Mas depois à noite ele ainda esteve no Super Pop com o Rafa, fez todas as perguntas, todas as colocações, tudo aquilo que vocês queriam saber, ouvir, tudo foi colocado aqui na nossa E rede ontem, TV, tá e ontem certo? eu só não explanei, né, essa situação. Primeiro, que a gente tinha que resolver um problema, uma situação de risco. Certo. E não daria pelo tempo, né? Como você falou, ontem todo mundo queria saber, a gente estava conversando aqui os detalhes que você queria saber para informar para o público, tudo. E não ia dar tempo. Né? E ia falar uma coisa meio, não, isso aí é palhaçada para segurar para amanhã. Não, não é. Ontem eu precisava, Nossa, até eu entrei imagina, aqui. não deu tempo né? mesmo. Hoje eu entrei até aqui, né? O doutor William está ocupado, o doutor Beraldo também, que eles têm outros casos, né? São advogados que são concorridos aí, e não deu para eles virem hoje, mas ele vai estar, acho que, entrando, né, Sônia? Não sei se Acho há que possibilidade, sim, né, diretor? né? Não sei se vai Porque, haver a possibilidade sobre essa denúncia, que inclusive o doutor William e o repórter aqui do A Tarde é Sua, o Bruno Tálamo também, que acompanhou, como você disse, sabe, 24 horas ali no ar, entendeu? E acompanha tudo de perto. Ele acompanhou, porque ele estava junto comigo, e o Bruno também estava. Quer dizer, o Bruno sabe do que se trata também. sim, Porque a gente sim, não sim. pode falar ou colocar isso É muito no ar grave, Sônia, sem é um muito grave. advogado, Gravíssimo, sem é muito o grave. advogado. O O que proceder foi? é gravíssimo, é gravíssimo. Se gravíssimo. o que o Rafa diz condiz com a verdade, eu pude presenciar aí algumas coisas que são relacionadas a esse fato, e se tudo for apurado e se for mesmo verdade, é muito grave. Quer dizer, você acompanhou Acompanhei tudo de perto isso. e vi algumas coisas que eu vou relatar para vocês aqui. Você vai Vou falar sim. também? Quer Vou. dizer, Muito sério, você muito acompanhou sério. isso? Muito Então, sério. por isso que precisa do advogado falando Tanto que junto. eu fiquei muito assustado, e uma situação que eu poderia até ter vindo para cá, eu não pude fazer, e com medo da minha segurança, com medo do que poderia acontecer, como eu fiquei até agora esperando, né, para ver o que eu vou fazer. Acho que alguma pessoa, né, até de segurança, vai me acompanhar até o local, entendeu? Para tá vendo isso, tal, de tão estranho que é a situação, né? Tá certo. Então, a gente vai esperar o contato do doutor William Marajás, porque o advogado precisa explicar isso, como o Bruno, repórter, está falando, o nosso repórter, acompanhou, disse que essa situação existe mesmo, mas, claro, precisa de uma investigação mais apurada e precisa ser comprovada. Mas isso, o Rafa teme que esteja sendo colocada a sua segurança em risco. Comprovada, é fácil comprovar o que aconteceu. Devido a câmeras de segurança, né, a testemunha, a pelo menos aí uma dúzia de testemunhas, né, então é bem complicado.
é dificultoso, Tá, né? tudo Mas bem. puxar um negócio de câmera, tudo, mas é básico ao mesmo tempo, sabe? Isso é uma coisa muito grave, eu fiquei muito assustado. A partir do momento que eu soube do que tinha acontecido, eu falei para ela, eu falei, parou. Eu fiquei até meio tonto, né? Fiquei até meio tonto, Rafa, é fiquei mesmo. Você está apavorado. assustada também, Aline? Sim, com certeza. O que você viu também te Não é? Pra ela é fora da impressionou? realidade. Pra ela Coisa dá de risada filme, que ela né? fala. Parece meu, filme. Não, ela Parece arreta filme. no chorar, Olha né? lá. Parece filme Parece mesmo, filme. Bruno. Parece filme.